Depois você tira. Mas pode usar pra turma inteira. Tá bom. Bom, hoje eu vou dar uma aula sobre a hermenêutica da emancipação de Robert Cover. Dois textos, um chamado Direito e Narrativa e Violência e o outro chamado A Violência e a Palavra. O termo que ele usa não é hermenêutica da emancipação. Quem usou esse termo foi o juiz Melo, Celso Melo, no julgamento da presunção de inocência. E, sem teorizar, ele fez exatamente isso. Ele percebeu que o mundo jurídico é um mundo plural, não é um mundo só normativo. É um mundo onde há uma pluralidade de nomos, e de um lado ele identificou o nomos de Ferri, de Lombroso, da tradição positivista, e do outro lado ele identificou nomos da tradição iluminista, dos ideais de 1789, os ideais da Revolução Francesa. E o que é importante, a gente não nega o Estado robesiano. A primeira aula foi sobre o Estado robesiano, mas a gente procura o lugar normativo dos marginalizados desse Estado robesiano. Então é isso que a gente vai buscar com nomos e narração. Habitamos um nomos, diz Cover, um universo normativo. Criamos e mantemos constantemente um mundo dividido entre o bem e o mal, o legal e o ilegal, o válido e o inválido. Nomos é um termo que depende da filosofia antiga. No nosso curso, que se depender de mim nunca vai sair, mas como depende dele vai sair, que toda a burocracia está sendo cuidada, tem um livro do Jäger, que explica o que é nomos. Nomos não é norma, nomos não é imperativo, respaldado por coerção. Nomos é a organização da polis, são os muros da polis, já dizia Heráclito, não é isso? O que Heráclito fala? Devemos defender as leis como defendemos os muros da cidade. Sim, mas em grego, né? Não sei se... Difícil gostar dos meus orientandos, eles não falam grego. Hã? E por que nomos assume então esse caráter mais... A gente tem uma ideia de que nomos geralmente é mais positivista. Então, porque a tradição positivista, desde a vitória das ciências naturais, ela deu um golpe certeiro e acabou com a tradição política grega antiga, né? É a vitória da ideologia moderna sobre a filosofia antiga. Por isso que a gente vai fazer um curso para resgatar as palavras gregas mesmo. Mas tem que ser as palavras gregas para a gente entender o que elas falam. Então, habitamos esse nomos, que vem desde a paideia grega. O estudante do direito pode chegar a identificar o mundo normativo, é isso que vocês fazem, que toda a maioria lá do Supremo fez contra o Celso de Mello e contra o Marco Aurélio. Identificar o mundo normativo com a parafernália profissional de controle social. Ou seja, para nós, para Kelsen, para os positivistas, para Ferri, para Hobbes, o direito é um instrumento de controle social. As regras e princípios da justiça, as instituições formais do direito e as convenções da ordem social são importantes para este mundo, mas eles são apenas uma pequena parte do universo normativo que deveria chamar a atenção. Ou seja, o Vademecum, apesar de ser gigante, cada ano mais gigante, ele é uma coisa ínfima perto desse verdadeiro nomos do direito. Porque, e aí vem a parte da semiótica, nenhum conjunto de instituições ou preceitos legais existem sem narrações que o situem e lhe deem significado. É por isso que hoje, em homenagem... Você é tributarista ou direito do Estado? Tributarista. Hoje eu peguei o pé no primeiro dia de aula e vou pegar o pé dela no último dia de aula. Não dá para o Supremo decidir um caso tributário segundo normas tributárias, um caso constitucional de direito, sem uma épica. Porque, segundo Cover, a Constituição é uma época, é um epos, e não um conjunto de normas. Então tem que ter uma narrativa, tem que ter uma historinha. Toda a Constituição tem uma épica, menos a nossa no Supremo, que não tem épica. Eles fazem aquele
cálculo do Alexis, Optimierungsgebot, né? Fazem aquelas ponderaçõezinhas e acham que isso daí resolve os casos. Não, tem que ter uma épica, uma narrativa. Vocês assistiram o voto do Celso de Mello? Nós derivamos dos ideais em 1789, dos iluministas. Isso é uma época, é uma historinha. Então, sem historinha não tem... Toda a Constituição tem uma época. Todo o decálogo tem uma estrutura. Então a gente tem que entender o contexto das narrações. Daí a importância da narrativa para o direito. Aí, como diz Cover, o variado e complexo, uma grande civilização jurídica se caracteriza pela riqueza do nomos na qual está situado e na qual contribui a constituir. O direito brasileiro é tão eficaz em ser normativo e não nomotético que os alunos fazem 5 anos de graduação, mais, sei lá, 3 de mestrado e mais 2 de doutorado, e eles saem ao cabo de 10 anos achando que o direito é um universo normativo que não tem nada a ver com nomos. Eles têm certeza que basta dominar aquela parafernália técnica. O variado e complexo material deste nomos estabelece paradigmas de consagração, resignação, contradição e resistência. Este material não apenas apresenta corpos de regras ou doutrina, não é só normas, não é só norm e hierarquia. A visão minha e do Kober é uma visão antipiramidal, anti-hierárquica, é um pluralismo normativo de nomos, ou doutrina que requer interpretação, mas mundos para habitar. Habitar um nomos é saber como viver nele. Isso lembra quem? Quem que fala que habitar um nomos é saber como viver? Isso lembra alguém que gostava dos gregos também. Poetisch, dichterisch Mensch auf dieser Erde. Poetisch quer dizer tecnicamente, a técnica. Nós habitamos um mundo normativo segundo a técnica. Quem que falava isso? Hölderlin e Heidegger. Tá? Depois tem uma citação bonita. Aí ele cita a importante visão hermenêutica de Gadamer, só que ele vai além de Gadamer. Então vocês fazem um mestrado, vocês adotam Gadamer e não vão além de Gadamer, porque qual é o erro de Gadamer? O tempo todo eu tento explicar isso para você. Gadamer é o maior gênio, ele é o Matusalém da filosofia, ele viveu mais de 100 anos. Matusalém está lá no céu, está lá do lado é o maior gênio da filosofia. Qual que é o erro dele? A veneração que ele tinha pelo direito. Porque ele fez o livro Verdade e Método e falou que a arte não segue regras. Aí ele quis provar a tese dele. Ele falou, vejam a hermenêutica jurídica, a aplicação que o juiz faz do direito. Ele aplica uma norma superior e dá uma decisão com base da epiequia de Aristóteles. É muito bom isso daí, é muito verdadeiro. Mas vocês percebem que ele devia fazer o contrário. Ele devia pegar a hermenêutica jurídica e usar o exemplo da criação artística. Mas não, ele faz o contrário. Ele limita a hermenêutica falando, olha a beleza do direito, porque aí nós temos a frônesis de Aristóteles. Mas com isso ele dá uma visão normativista também, porque ele só explica aquilo que o professor Pocher falou na aula passada, a interpretação e não a construção jurídica. 90% da atividade jurídica não é interpretação, não é aplicação de uma lei que resulta numa sentença, é construção, é aquilo que o Pocher falou, isso vem da tradição alemã, e deveria existir em outros países também, quando o juiz ele complementa o direito com normas estranhas ao direito pré-existente. Isso é construção, e a gente é tão positivista que não tem nenhum termo bom para construção. A gente chama isso de integração normativa, mas é mais do que integração. Tá? Então, Gadamer, ele é elogiado e criticado
Toda a discussão da hermenêutica jurídica de verdade e método é parcial em vários sentidos. Primeiro, ele fala como é importante, porque todos nós, recentemente, a gente segue uma hermenêutica filosófica, todos nós vamos dizer, da filosofia, né? Mas aí tem que ver a alimentação. Em primeiro lugar, é totalmente estatista. Não levanta a questão dos problemas hermenêuticos peculiares a todos os sistemas de textos normativos objetivados, estatais ou não estatais. Não tem só direito estatal. E aborda inadequadamente a questão da destruição da hermenêutica nas mãos da oficialidade. Ou seja, o direito, law kills, ele fala, the judge kills, o juiz mata. Isso que é o Estado rodesiano. Ele vai falar que existem dois tipos de direito. O direito do juiz, parece que ele está falando do juiz brasileiro, nem para, isso não é uma corte americana, o juiz brasileiro. O juiz brasileiro é um juiz jurispático, é um juiz que usa a norma para fazer um ato de correção. Mas o direito baseado no nomos, na comunidade política, não só oficial, mas também dos marginalizados, é um direito jurisgenerativo, né? Há uma jurisgênese, e não apenas uma juris patem, não apenas uma violência. Qual que é a lição nossa da hermenêutica radical, hermenêutica da emancipação, da interpretação radical do direito? A gente não pode ver apenas a aplicação da norma, a gente tem que buscar o meaning. Essa é a fenomenologia jurídica. A gente tem que buscar fazer uma jurisgênese e não apenas uma juris patem. E aí nós temos que fazer uma paideia. Aquilo que está no livro do nosso amigo Jäger. Tá? Uma paideia no sentido de hermenêutica jurídica? O direito paidético. Um direito que, como nas marchas dos jovens em 2013, queria criar um nomos para saúde e educação, que não era apenas a questão dos 5 centavos, que era um direito paidético a partir de uma educação popular daqui das ruas, do cimento das ruas. Queria mostrar para os palácios que não é nas assembleias legislativas que você legisla sobre educação, é nas ruas, nas caminhadas populares, tá? Esta concepção é a reformulação mítica ou narrativa do conceito positivista da regra de reconhecimento de Hart ou da norma fundamental. A gente não, quando a gente busca qual que é o direito, em 2013, qual que é o direito? É a tarifa de ônibus de 3.070 ou a tarifa de ônibus de 3.065? Direito paidético, nós vamos ver um caso, você tem que conhecer, caso Tide. Conhece o caso Tide alemão? Para não dizer que eu faço bullying só com os meus orientandos, tem convidados que eu também faço bullying. No final da aula nós vamos falar do caso Tide. Então deixa eu... E da norma fundamental? Então, fala. Essa noção estaria mais ligada com o exercício de uma democracia concreta do que Sim. com a lei em si? É isso mesmo. Você não leu o texto, né? Não, o biblista aí da classe. Francês? Ah, espanhol, inglês. Hein? Alguém leu o texto? Ah, mas você não é biblista, você é tributarista. Qual que é o exemplo da Bíblia que ele dá? Qual que é a norma bíblica sobre direito de sucessões e qual que é a narrativa bíblica? A norma vai para o primogênito e ele começa a demonstrar uma série de narrativas. Não exceções, mas tudo bem. Ele interpreta como narrativas e não como exceções, em que essa regra ou que essa narrativa da Bíblia, ela supostamente não prevalece, isso prevalece uma outra narrativa. Só que são vários trechos da Bíblia. Você encarnou o espírito de Kelsen e de Hart
e de Ferre e de todo. Em Belém tem tanto espírito positivista assim, né? Não, Eu acho estudei no lindo, Rio, porque. na verdade. Hã? Eu estudei no Rio de Janeiro, na FGV. Mas lá não tinha o direito, lá não tinha aquele professor Lira, o direito achado na rua, não tem mais isso lá? Eu estou muito feliz que hoje é o último curso, que eu cheguei no último curso e que você manteve o vigor positivista. Eu acho lindo. Eu acho lindo isso daí. Obrigada. Os exemplos que ele dá não são de exceção. Eu poderia ficar anos discutindo com você. Essa é a hermenêutica dele. Não é um confronto entre a narrativa oficial e a narrativa extraoficial. É aquilo que chama minha esposa é dermatologista. Eu tenho horror das coisas que ela faz, me chama uma cauterização. Entende? Vai cauterizando a lei. Você sabe o que é cauterizar? Sim. Não é uma exceção. As coisas, elas convivem juntas. Não é uma contradição lógica. Você pode ver como um caso de derrotabilidade em que o sistema vai se tornando cada vez mais O complexo. Juliano Maranhão foi meu aluno. Tá tudo errado isso. Mas você faz esse curso de derrotabilidade ou não? Não, eu só li coisas. Eles acreditam bem nisso daí. Mas pode ser que seja uma derrotabilidade, mas não é lógica. O exemplo bíblico é muito certo. Por que não é derrotabilidade? Porque você tem a norma e você tem a narrativa, e as duas convivem. Só que ela vai minando a autoridade da norma. E ela não revoluciona, ela vai transformando lentamente. Isso é derrotabilidade? Eu já discuti com o Juliano. É isso ou não? O que é derrotabilidade? O problema é que para ser derrotado, depende do que o senhor defende, mas se você acha que tem um significado mínimo, então a partir do momento que você troca o significado, ainda que você refine, você vai derrotando o significado inicial. Isso pode ser visto como uma derrotabilidade. Então eu agradeço a lição, porque o Juliano não me convenceu, mas você está me convencendo aí. Eu não sei se ele falaria isso também, porque eu nunca estudei com ele. Entendi. Bom, então vamos pular toda a linda parte bíblica, que a tributarista, que vergonha, hein? A tributarista está dando aula de Bíblia aqui agora. Não, agora sério, é a última aula. Eu não sou bonzinho, vocês têm que ler os textos para tirar o máximo proveito deles. Porque é o que eu falei, vocês vão sair daqui e vão continuar sendo positivistas, não refinados como ela, vão ser positivistas primitivos, vão ficar aplicando o vadimeco. Então tem que... Agora um caso de direito tributário. A origem do significado jurídico das comunidades interpretativas. Existem várias comunidades interpretativas. O Estado é apenas uma das comunidades interpretativas. Porque existem nomos insulares e nomos redentivos. Quem falou isso? Covey. Quem falou isso? Não existe a palavra em português redentivos. Tem a palavra que o Celso Mello... Eu estou exagerando, ele não falou hermenêutica da emancipação, ele não falou isso? Não sei de onde ele tirou isso. Eu uso isso porque eu misturo religião com direito, mas ele é uma pessoa racional e ele falou hermenêutica da emancipação. Então nós vamos falar de nomos insulares e nomos redentivos. Tá? O contexto. Qual que é o caso Bob Jones University? Conta aí, porque é um caso tributário. Eu não sei o que é IRS. O que é IRS? É a Receita Federal. O que eles aprontaram lá? Conta o caso. Basicamente, o caso envolvia uma imunidade ou uma isenção. Se a universidade recebesse uma doação de institutos religiosos, então não teria que pagar o tributo, no caso era o imposto de renda. E aí a discussão toda era se a população Amish constituía ou não uma religião. E aí, óbvio, o intuito disso era saber se é ou não uma religião para saber se tem direito ou não a não pagar o tributo. Exatamente isso. Aí a gente tem um conflito entre aquilo que a gente falou que é o primeiro dos direitos humanos, que é liberdade de religião, depois um que eu não sei classificar se é o segundo ou terceiro, que é a liberdade de associação, tá?
e o direito do Estado de punir condutas discriminatórias. E como é que o grande Justice Burger decidiu o caso? Doutora? Basicamente, ele decidiu que sim, que Ames constituía uma narrativa, que eles teriam direito à imunidade, porque sim, seria uma religião, e aí afirmou... Não. Aí você está julgando com o coração e não com a razão. O Justice Burger, ele fez tudo errado. Porque ele não seguiu a hermenêutica radical. Ele disse o seguinte: existe um RIR. O que é o RIR? Vamos ver se a doutora sabe. O que é o RIR? Não se fala mais RIR? Regulamento de Imposto de Renda? Não tem ainda? Ah, tem. Tem um RIR. E esse RIR, como é que se fala? É artigos? O que é o RIR? Artigos. Tem um artigo no RIR que fala que uma instituição educacional que não segue a política de não discriminação não tem direito a imunidade ou isenção. Essa aula não é de tributária, mas eu não sei se é isenção. Não tem direito a isenção. E que o RIR está de acordo com a lei tributária. É isso que ele falou. E aí o Cover, ele fala como ousa o juiz Burger, num caso entre direito à igualdade racial, direito ao culto e direito à livre associação, fazer uma interpretação puramente normativista e lavar as mãos e não contrapor a narrativa dos menonistas, dos anabatistas, dos Amish, a uma narrativa constitucional. E aí vem o que é a interpretação radical. E além do que o juiz devia fazer e obrigar o Congresso a editar uma lei que impedisse, a gente está falando isso antes, tá? Isso daí é antes da igualdade civil nos Estados Unidos, igualdade racial. Devia obrigar o Congresso a editar uma lei contrária a toda forma de segregação racial nos Estados Unidos. Por quê? Porque toda a Constituição precisa ter uma épica, e o juiz, quando ele interpreta a Constituição, veja, não é um caso do Tite, eu estou brincando com isso, espero que não falar. Existe Tite, né? Sim. Não é o Tite que está falando, o RIR está de acordo com a lei tributária. É a corte Warren Burger, de 1983, que por maioria disse que uma comunidade nômica insular não tinha direito de fazer uma escola segundo o currículo religioso, que devia ser segundo o currículo estatal. Então, o que o Cover fala, que é exatamente o que eu penso na minha interpretação radical, a lei não é apenas um cálculo lógico do geral para o universal. A lei é uma ponte entre o passado e o futuro. É isso que o Gadamer fala também com a fusão de horizontes. Você tem que ver utopicamente, você tem que ver o futuro. Ou seja, o juiz... Não, mas é um caso... que eu não fui chamado a tratar da discriminação racional, mas você tem que fazer uma narrativa épica contra a narrativa insular legítima de uma comunidade de crentes que, por sinal, fundaram os Estados Unidos, tá? É aqui como nós falamos há pouco, né? Concordo plenamente com o argumento que você está levantando, mas eu fico com uma dúvida. Nesse movimento do juiz propor ao legislativo, o judiciário, nesse caso, não estaria agindo como executivo, politizando o direito, e isso como direito... Kelsen, o príncipe dos positivistas, era um gênio. E ele sabia a verdade do direito. Ele falava que o princípio da separação de poderes é uma balela ideológica. Ele criou a Suprema Corte Austríaca
em que o juiz é legislador, o juiz cria a lei, é executivo. Tá? Então, nem tudo que está escrito na Constituição é nomos, tem balelas ideológicas. Essa é uma dessas balelas ideológicas. Quem fala isso não é o Marx, o Bakunin, quem fala isso é Kelsen. Tá? Gilmar Mendes, ele sugeriu que vocês lessem, quem quer ser juiz, 10 livros. Um dos livros é sobre revisão judicial do Kelsen. E nesse livro que Kelsen defende a possibilidade de uma revisão judicial de leis inconstitucionais, em que o juiz usurpa, como diz Carl Schmitt, o poder soberano, né, um conservador defendendo o nomos antigo, então Kelsen fala, tut mir leid, sinto muito. Essa é a realidade do direito. Mas não, aqui a gente já está chamando de interpretação constitucional. Faço um... Bom, deixa eu voltar ao Cover, porque ele tem muita... E já que vocês não leram, então eu vou ler mais algumas coisas do Cover. Ao interpretar um texto de resistência, toda a comunidade deve ajustar contas com a violência. Esse ponto é muito importante, porque Cover não fecha os olhos ao Estado robesiano, ao poder soberano. Ele não é, nesse sentido, um idealista. Tá? Deve pensar nas implicações de ver como uma vítima ou como perpetrador da violência em contextos em que é provável que surja a violência. É incrível. Nos Estados Unidos isso não faz sentido, mas parece que ele escreveu esse texto olhando para as ruas brasileiras desde 2013, quando os jovens chamavam as pessoas a mudarem, né, fazer uma narrativa épica de mudar o direito em vigor. Bom, esse é o primeiro caso. O segundo caso é um caso famoso do direito internacional e do direito penal, o direito penal comparado. Deixa eu achar esse caso aqui. E antes de citar o caso, eu vou começar a ler o segundo texto do Cover. A interpretação legal tem lugar num campo de dor e morte. É isso o estado do Leviatã. Isto é verdade em vários sentidos. Os atos da interpretação legal assinalam e ocasionam a imposição de violência sobre outros. Um juiz articula o seu entendimento de um texto e, como resultado, alguém perde a sua liberdade, sua propriedade, seus filhos, até sua vida. Tá? Então, no caso da presunção da inocência, já na segunda instância, o cara tem que pagar com a sua liberdade. As interpretações do direito constituem justificações para a violência que ocorreu e que está a ponto de ocorrer. Por quê? Porque ninguém vê a lei como uma ponte para o futuro. Né? Quando os intérpretes terminam seu trabalho, deixam atrás vítimas cujas vidas foram destroçadas por essas práticas sociais organizadas e violência. Ou seja, tem a PEC 241, eu não quero entrar no mérito, mas tem uma proposta do Ministério da Justiça de aumentar o tempo das penas, né, que também vai aumentar o orçamento. Então, essa é a visão, quer dizer, quanto mais violência, isso justifica. Agora, para a educação e para a saúde, vamos contingenciar, porque isso não é prioritário. Nem a interpretação legal, nem a violência que ela ocasiona pode ser entendidas corretamente e separadas uma da outra. Bom, então o que o Cover está falando é que a interpretação jurídica é conivente com os atos de violência praticados em nome do Estado. E aí ele dá um exemplo onde o juiz resistiu a isso. Ele criou um nomos, uma narrativa de redenção, de emancipação, e não um nomos
juris patético, não uma norma de violência. Em 1900, vamos ver se ele narra o caso aí. Caso Tide, de 1983. Eu só dou coisas confusas nessa aula. Eu já vou explicar, mas deixa eu... Eu não dou nunca um caso... É só hard cases aqui. E aquele do patinete do hard não é hard case, então a gente já descarta aquilo. Aquilo é um easy case. Hard case é esse. Mas eu vou achar o caso aí. Vamos ver. Esse aqui, citação... Então teve um juiz, em 1979, Berlim estava ainda sob ocupação dos Estados Unidos. Tá? O direito em Berlim não era direito alemão, era direito americano. E um juiz federal do distrito de Nova Jersey foi nomeado juiz especial do Tribunal dos Estados Unidos para Berlim. Tá? Bom, aqui ele não conta o caso, mas enfim, um avião que ia de Gdansk, como fala em português, Gdansk. Cidade de Gdansk, na Polônia, é... Gdansk? Tem Gdansk? Bom, enfim. Ele veio da cidade, tinha um avião que ia da Polônia para a Alemanha. Aí jovens do leste europeu, que tinha um muro, sequestraram um avião. Quando chegaram em Berlim, queriam a liberdade de poder morar no Ocidente. E aí eles foram presos, né? E a pena era a pena de sequestro. Aí veio o juiz, que é juiz tipo Marco Aurélio, não tem papas na língua. E lá, quem presidia a corte eram os generais americanos da ocupação, né? Porque é direito militar. Aí os rapazes estavam presos já há 2 anos e ninguém soltava os rapazes, porque estavam aguardando o julgamento. Tinha uma disputa se... como tinha direito americano, se faziam due process of law, trial, jury, ou se aplicava o direito alemão, que não tem nada disso. Enquanto disso, os rapazes estavam presos lá. Tá? Aí vê a narrativa, que não é exceção. Esse é o ponto. A narrativa não é exceção, é como na Bíblia. A narrativa, ela é uma cauterização do direito. Por que a narrativa não é exceção? Esse é o ponto. Porque na Bíblia você tem a norma do direito da sucessão e você tem as narrativas contra o direito da sucessão do primogênito. O que vale? Ela derrotou a norma de direito da sucessão? Não, você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui também você tinha o direito alemão e o direito americano. O direito penal alemão e o direito penal americano. Aí o juiz americano, que tinha os princípios do due process of law, ele falou o seguinte: olha, uma sentença judicial, isso daí não é literatura, law and literature. Senhores, dirigindo-se aos governantes lá da ocupação, não vos entregarei este acusado. Ele já esteve sob sua custódia durante quase 9 meses. Vocês tentaram me persuadir que eu continue, entregue vocês para as autoridades americanas. Agora considero que vocês não reconhecem limitação alguma fundada sobre o devido processo legal. Quer dizer, está usando as coisas. No direito militar, ele está usando as coisas garantistas do direito penal americano.
Não tenho que ser um grande profeta para entender que provavelmente não há aqui um grande futuro para um tribunal dos Estados Unidos em Berlim. Nestas circunstâncias, quem vai proteger Atid, o rapaz que fez o sequestro para poder viver em liberdade na Alemanha Ocidental? Se eu sei que vocês vão mantê-lo em custódia por 4 anos, que é o direito penal militar, se vocês não vão aplicar a Constituição dos Estados Unidos, se vocês não se consideram limitados de nenhuma maneira, quem se colocará entre ele e vocês? Que juiz independente, né? Lembra muito o Mello. O Mello, ele, não me lembro ele citar leis, ele citou Voltaire, não é? Ele citou um monte de filósofos humanistas. Não sei se estava certo, né, professor? Mas o voto dele é todo assim, né? Tudo baseado em Em quê? filósofos. Filósofos. Né? Que juiz independente tem vocês aqui? Que juiz independente permitiriam vocês aqui? Quando um juiz dita uma sentença, aí o Bartolo, do século XII, põe um acusado sob custódia. Nos Estados Unidos, o juiz diz: eu deixo sob a custódia do Procurador-Geral dos Estados Unidos, etc. Aqui, eu suponho que ele fala: eu coloco baixo a custódia do comandante, do secretário de Estado, que eram as autoridades militares. Não farei isso, não nessas circunstâncias. Em consequência, declaro que o condenado já cumpriu sua pena. Desse momento, você está em liberdade. Isso não é uma exceção. Isso nos explicar a penalista. Você entendeu que ele aplicou a lei, ele não descumpriu a lei, só que ele considerou que o tempo... Fez uma detração, né, professor? Isso que eu quero. O que é uma detração? Me explica. Me computou o tempo que ele estava preso preventivamente, assim, de Deus, não teria esse nome lá, porque acho que nem existiria esse nome. Mas vocês entendem, ele não falou que está revogado o direito penal militar e não falou que prevalece os direitos de garantia do due process of law. Ele fez aquilo que Ascarelli diz no artigo Antígona, usou da astúcia hermenêutica. Ou seja, não é um tudo ou nada. Isso que é a interpretação radical. Você, num choque entre narrativas conflitantes, você não nega revolucionariamente o direito oficial. Você usa o direito oficial de uma maneira astuciosa, porque a detração é algo que faz sentido, não faz? Professor, eu vejo essa mesma hipótese naqueles casos de decisão monocrática do Supremo, que eles estão entendendo que o preso tem direito a ficar livre até o julgamento do recurso especial extraordinário. Em alguns casos eles estão fazendo... Mesmo depois disso. Mas em votos monocráticos, né? Não pela turma. Começamos com Leviatã e terminamos com Leviatã. Não de maneira pessimista, de maneira otimista. Nós não queremos suprimir a interpretação, mas nós constatamos, como o Pocher constatou, e o Pocher, ele é um jurista bem da tradição alemã. O problema dele com o Alexis é que o Alexis é muito fora da tradição alemã. Como é que vocês falam no Supremo? É fora da curva. É isso? Por quê? Porque o Alexis fala, mais importante do que a vinculação à lei, é você usar os princípios etéreos que você consegue. O Alexis é uma espécie de juiz Hércules, durkheimiano, né? Você usa a moral kantiana. E a preocupação do Pocher é mostrar que você tem que seguir a Baines da lei, e se você usar a justiça como princípio, como faz o Esser, ou seja, de uma maneira racional e não de uma maneira irracional. Mas a minha visão aqui é uma visão anti-robesiana, é uma visão antipositivista, é uma visão anti-Grundnorm, é uma visão anti-hartiana, por mais que eu respeito Hart, por mais que eu respeito Kelsen. Nós vivemos um pluralismo
de nomos, não é um nomo só. E eu vou terminar a aula com a maneira que eu acho que é o direito, e que é como nomos de narração, e isso, para vocês não guardarem saudade de mim, que vocês nunca vão ler, como eu falo, vocês não leem as coisas boas, como termina o texto do Cover, que é a minha interpretação radical. O impasse estatista na criação constitucional deve acabar-se. Pronto! Chega de positivismo. Quando chega a seu fim, é pouco provável que seja feito através dos juízes, acostumados como estão a abordar os problemas com muita cautela, não como aquele juiz federal americano que ele aplicou o direito penal militar, mas de uma maneira profundamente criativa. Porque é como se ele estivesse aplicando os princípios do devido processo legal que não valiam lá nos Estados Unidos. É como a Porsche fez. Porque o juiz ele sempre recorre a escusas jurisdicionais para não perturbar a ordem do poder e o privilégio estatal. São sempre as críticas, né, que eu sempre escuto, que é a segurança jurídica. Né? Como é que, se todo juiz começar a dar uma de Porsche, né, qual que é a segurança jurídica que vai dar? Né? Se ele der uma de Bartolo, né, decidir segundo a intuição dele. É possível que o fim chegue em algum momento indômito. Talvez tal resistência redentora ou insular dos Amish, ou de uma verdadeira corte que ensinasse aos Amish o que é a emancipação, né? Que não pode aceitar racismo, não chegue somente àqueles preparados para ver crescer o direito, mas também aos tribunais. A história que contam quem resistem, né, os jovens que caminham, as vidas que vivem, o direito que criam nesse movimento pode forçar também a que os juízes se enfrentem aos compromissos próprios de sua investidura judicial e seu direito. Não é o romance com a rebelião que nos levará a observar o direito desenvolvido pelos movimentos sociais e comunidades. É justamente o inverso, é levar a sério o nome social, não é desconsiderar. Do mesmo modo que nossa desconfiança e nosso reconhecimento do Estado enquanto realidade nos leva a ser constitucionalistas em relação ao Estado, ou seja, o Leviatã existe. Nosso reconhecimento e desconfiança frente à realidade do poder dos movimentos sociais deve levar-nos a examinar os mundos nômicos que eles criam. Tá? O nomos, o verdadeiro nomos, não a norma. Não é o vadimécum. E do mesmo modo em que o constitucionalismo pode legitimar o Estado, o constitucionalismo pode legitimar a comunidades e movimentos. O significado, né, os marginais, o significado jurídico representa um enriquecimento desafiante da vida social, um limite potencial ao poder e à violência arbitrários. Aí eu acho que é a chave mais importante do texto. Devemos deixar de circunscrever o nomos. Devemos alentar a criação de novos mundos. Ah, mas se o juiz recebe um processo X, ele não tem que criar novos mundos. Ele só tem que ver se essa norma tributária está de acordo com a lei tributária, não é isso. Porque um juiz constitucional, ele é o guardião da Constituição. Der Hüter der Verfassung, como disse Kelsen. Se ele é o guardião da Constituição, ele tem que fazer uma épica. E se cai um caso de uma norminha de isenção tributária que confronta uma comunidade insular, ele tem que contrapor esse nomos insular um nomos da redenção. Acabou o curso. Acabou, Thales? Isso acaba com a tua tese de autoridade, mas os outros professores gostam da sua tese, então entra para frente. O Thales, ele não é querido pelo orientador, mas pelos segundos examinadores, pelo terceiro, pelo quarto. Eu fico bobo. Fala. Se eu
familiarizado com a figura dos triângulos para descrever esse processo de transformação do direito? Não, de quem que é? Posso? Pois não, pois não. Posso desenhar isso? Você tem emprego para o segundo semestre? Eu preciso de assistente. Hã? Meu curso é sério, não é? Na graduação a gente dá Kelsen, Hart, ou para as meninas. Quem fazia esse desenho era o professor Sargentique de Harvard. Ele é de direito contratual, mas dá aula esporadicamente de teoria do direito. Então, basicamente, se você começar com Hart e com Kelsen, você tem um ponto, né? Que é uma discussão de o que é um veículo e é discutir se essa regra é aplicável ou não. Mas a partir do momento que você reconhece que a empreitada formalista falha, não só por causa de problemas de vagueza, por exemplo, o que é um veículo é uma indeterminação, então vagueza mais indeterminação. E também uma coisa que eles não consideram que é complexidade, então duas regras elas entram em colisão e aí você tem que escolher qual regra vale. Aí a superação do formalismo teoricamente seria um idealismo. Você chega à conclusão que essas regras não são suficientes para restringir a atuação judicial e você passa a justificar a restrição do poder deles em ideais. Basicamente, o principal expoente do Locke, que fala, olha, isso aqui falha, a gente tem que procurar coerência e consistência. Então, para um dado ramo do direito, ou então o direito como todo, depende do quão abrangente você quer ser na sua teoria, você diz que você tem que buscar a teoria que melhor eu vou escrever em inglês porque é o termo que ele usa, mas qual é a teoria, o tópico, o conjunto de princípios que melhor se encaixa e justifica um determinado ramo do direito. Só que aí a inovação dos realistas é falar, olha, isso não resolve, porque na verdade você pode ter não só um conjunto de princípios, mas os conjuntos de princípios também se opõem. Então eu posso de um lado falar que, por exemplo, o direito tributário, que é a minha área, que você justifica melhor com base nos princípios da legalidade, e outra pessoa falar que a tributação só tem sentido porque busca a solidariedade social de cada um contribuir para a sua parte. Então, na realidade, o gráfico é esse. Você tem duas teorias que igualmente se encaixam e justificam na maior medida as regras, e você tem que escolher qual delas prevalece. E isso é o problema que os realistas enfrentam. Onde se encaixa Cover? Isso aqui é uma noção simples do que era o realismo. O realismo se torna mais complexo. Por quê? Porque você chega à conclusão que você não tem simplesmente duas teorias, mas você tem uma multiplicidade de teorias. E mais, se torna mais complexo quando você deixa de analisar somente o perfil do juiz, que é o que o Cover faz, que é sair da área do juiz e interpretar o direito na sociedade. E aí você vê que, na verdade, você tem ainda mais princípios que poderiam, mais teorias que poderiam justificar uma certa regra, e mais, que da feita que eu escolhi, vamos supor, essa está em constante transformação. Então, se isso aqui inicialmente é a teoria dominante, depois de um tempo, depois que você começa a abrir as portas e reconhecer que existem inúmeras teorias, você passa a se desenvolver. E essa teoria que antes era que justificava, ela aos poucos deixa de existir e dá lugar a uma nova teoria. E assim vai se modificando o direito. Desde que a gente começou o curso, a gente nunca chegou a um consenso tão absoluto. Não, mas eu não disse que eu concordo mas com isso, eu concordo 100%, não, 99,9%, e aí eu vou, só para estragar um pouco claro. o final, fecho de ouro, eu vou falar porque, não é aqui, porque o Cover discorda e eu discordo por causa do Cover. Agora é perfeito. Esse professor chega a citar o Cover? Sim, acho que sim. Nossa, faz muito tempo. maravilhoso. Como é que ele chama? Eu vou escrever aqui porque é difícil. Nossa, bacana isso. É Lewis Sargentique. Bom, no fundo, essa é a minha visão. Com exceção que, como eu sou heideggeriano, gadameriano e coveriano, a única
não é semântico. Isso é uma coisa que conflita mesmo, não com essa evolução dos triângulos, mas com a terminologia. Não são múltiplas teorias, são múltiplas praxis. Porque Gadamer tem razão, a atividade de aplicação, a interpretação não é uma atividade teórica, é uma atividade praxeológica, é uma frônesis. Porque a hermenêutica filosófica é in der Welt sein, é ser no mundo, e não conhecer o mundo. Então talvez o senhor fique feliz de eu falar que acho Não, que mas nós é usamos o termo praxis. Não, porque justamente o ponto é... Não, é só não falar teoria que eu concordo, sim. entende? Não, porque teoria como eu descrevo, mas ele nem usa o termo teoria, ele ele chama de PPP, que é Principles, Policies and Purposes, Exatamente. que seriam Que os são princípios, as políticas e os propósitos dela. Está contratada, olha, o curso começa... Que ano a gente tá? 2016. 2017. É um curso para crianças, é exatamente esse curso. Fecho de ouro. Pois não. Por que não destruir ou implodir a superestrutura? Por que não? Porque eu sou marxista e eu interpreto Marx como Hegel interpreta, com uma sublação, com uma Aufhebung. E quem faz isso daí são esses autores. Lukács, na História e Consciência de Classe, ele fala que o proletariado, no último capítulo, ele tem que não destruir a legalidade, ele tem que usar a legalidade para seus efeitos revolucionários. Ou seja, eu não sou leninista, eu não acho que você administra a política como uma cozinheira faz o Master Chief, porque não é uma questão de técnica, é uma questão de criar nomos, criar universos paralelos. E aí vem o erro de Marx, porque eu sou 100% hegeliano, né, de desconsiderar o direito como uma superestrutura. Não é uma superestrutura. Todos os movimentos emancipatórios, eles acabam perdendo, porque eles não, o problema está na economia, nos bancos, o direito é uma superestrutura, quando na verdade, como disse Tolstói, e Kelsen cita Tolstói, os canhões não são acionados sozinhos, são homens que acionam os canhões. Entende? Então tem que ver a norma, tem que ver esses poderes ideais. E para entrar nesses poderes ideais, você tem que fazer isso que o Cover fala, os marginalizados têm que criar suas narrativas que vão criar uma épica para a construção. Por isso que o Cover, o primeiro livro dele chama Justice Accused. Cover foi preso no Sul, ele era branco, aí ele foi lá no Sul, antes da liberdade dos direitos iguais, lutar pelo direito dos negros. Eles prenderam, como naquele filme que tinha os brancos, eles deixaram o cara na cadeia. E aí ele escreveu um livro, Justice Accused, exatamente mostrando como havia interpretações da Constituição americana na época da slavery, da escravidão, juízes liberais falando que aquilo era inconstitucional, mas quando tinha os presos que fugiam, falavam que tinha que devolver para os... Então, a gente não pode ignorar toda essa discussão jurisprudencial. Eu me lembro que uma vez, sem citar nomes, eu tenho um acampamento do Juntos, ou eu faço uma bolsa que eu ganhei aqui da FGV de Hermenêutica Jurídica. Eu falei, olha, acampamento, você tem muito acampamento. Agora, a técnica jurídica para fazer as coisas do Juntos funcionar, ninguém tem. Ninguém tem, porque as pessoas acham que lá Brasília não tem nada a ver com né? Então, eu acho que falta um pouco essa visão de Lukács, né? A visão do húngaro de você
não considerar a legalidade como uma ideologia supérflua. É uma coisa que você tem que levar muito a sério, toda essa tecnicalidade, etc. E com certeza o Celso Mello não é o porta-voz dos movimentos sociais. Ele é um liberal, só que ele é um liberal de bom coração. Lá no Supremo você tem liberais de bom coração e liberais de mau coração. E os mais cultos são de mau coração. Os 10 livros do Mendes são livros essenciais para você entrar na técnica. Não tem um livro que ele falou. É a minha lista. É a minha lista. Agora, o problema é o seguinte: vocês vão deixar que o Supremo, como o Cover falou, seja... Vocês já viram uma discussão do Supremo? Quem que se impõe ideologicamente? É o Mendes. Ele dá aula de teoria do Estado. Ninguém tem de teoria do Estado lá. Olha, eu estou falando uma coisa que pode me custar. Ninguém tem, nem expansões. O Mendes tem a cultura, porque ele tem a técnica. Ele estudou em Freiburg, ele estudou em filosofia, ele leu tudo que a gente falou, só que ele usa Heidegger, só que para que finalidade? Né? É muito bom. Então a gente tem que entrar um pouco não na lógica do capital, na lógica da normatividade. A gente tem que desconstruir o vade-mecum. Não adianta jogar fora o vade-mecum. Eu acho que Você leu História e Consciência de Classe, não? Não. Tem. Desculpa, eu não entendi exatamente o que o senhor chama de cauterização enquanto a narrativa, o exemplo que o senhor deu Bom, da cauterização. O exemplo da cauterização, se você perguntar para um padre qual que é o direito de sucessão da Bíblia, hoje, depois de 5.000 anos de praxis bíblica, quem que herda, o mais velho ou o mais moço? Pelo direito. Bom. Quem que ganhou, Abel ou Caim? Hã? Abel. Quem que ganhou, Jacó ou Esaú? Hã? Jacó. Isso é a cauterização, porque você não consegue fazer uma aplicação calculística da Bíblia sem levar em conta todas essas narrativas. Você tem que ver em conta essa épica narrativa, essa semiótica. E o Jackson, ele tem outra, vocês têm outra visão, mas isso daí também é semiótica. É uma semiótica que cauteriza o discurso positivista. A metáfora tem o sentido de cicatriz, porque é uma espécie de ferida numa leitura... É bem benjaminiano, é bem... Hoje eu não... Precisa ler os textos aí. Professor, uma coisa que o senhor faz com relação com a Bíblia, não seria uma questão do princípio se manter? A norma, ela seria mantida, justificada pelo princípio, a questão do... Bom, já que terminou o curso, então a explicação é mística. Tem a parte da Bíblia escrita em preto e tem a parte que está escrita nos espaços em branco. Então, essa é a narrativa. É budista? É. Vocês vejam que eu gelei com a última aula das coisas lá de explicação causal. Para quem lê o texto jurídico procurando o espaço branco, né? Thales, está aprovado, Thales. A Elza adora a sua tese sobre autoridade. Você viu que eu trato bem meus orientandos? Esse daí também é orientando. Toda aula ele apanha de mim. Mas que alegria que você veio. Você me ensinou o que o juiz americano fez. Porque eu fiquei com a sensação que ele aplicou o direito tecnicamente, mas de maneira revolucionária.